Que a graça de Jesus seja com o teu coração, que seu dia seja bendito e que você possa ser edificado através da do nosso bate-papo aqui, daquilo que nós vamos falar. E hoje nós já estamos caminhando já quase para o fim da nossa imersão no livro de Efésios. E hoje a gente vai falar aqui sobre o capítulo 5 a partir do verso 15 até o 33. Então eu vou ler aqui, é, dividir essa porção em três partes para a gente conversar. Então, a primeira parte eu vou ler aqui dos versos 15 até o 17, que diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Fica claro que uma marca evidente na vida de qualquer cristão é a sabedoria. Mas é importante a gente tentar entender o que de fato é a sabedoria dentro do conceito bíblico. Porque a sabedoria ela não tem a ver, por exemplo, só com inteligência. Tem gente que é inteligente, mas não é sábio, né? Mas a sabedoria cristã, ela tem a ver com uma vida prática, né? Pois a sabedoria cristã, ela nos ensina como nós devemos nos comportar. E Paulo, quando ele fala aqui, é interessante que ele usa uma palavra que é um conceito hebraico, que tem a ver com o tipo de comportamento, que é a palavra andar. Então, quando ele fala assim, ó, vede prudentemente como andais, ele está dizendo assim, ó, avalia, presta atenção no jeito que você está andando. Por quê? Porque a sabedoria cristã, ela vai nos apontar para um comportamento, para uma forma de andar que manifesta a vida de Jesus, né? E a partir desses dois versículos, né, três versículos que a gente leu, como um cristão que é sábio anda a partir dessas orientações. Eu vou tirar aqui dois mandamentos ou duas lições que a gente aprende com a sabedoria de um discípulo de Jesus, que é baseada, né, na fala de remir o tempo porque os dias são maus, né? E eu penso que essa palavra, ela nunca, talvez, pode ser tão atual quanto para agora, porque a cada tempo que passa, os dias vão se tornando mais difíceis, mais complicados, né? E uma das coisas que a sabedoria de um discípulo leva a esse discípulo é tirar maior proveito do seu tempo, né? Ele usa o seu tempo com maior qualidade, com maior excelência. E a gente já falou muitas vezes que se nós queremos saber o quanto algo é importante para uma pessoa, é só a gente saber o quanto que aquela pessoa dedica de tempo para aquilo, né? Então, é, a gente precisa aproveitar o nosso tempo, usar o nosso tempo com uma qualidade melhor, né? Porque hoje nós somos pressionados e somos tentados de várias formas a ter o nosso tempo roubado com coisas que não edificam. E aí cada um de nós sabe bem aquilo que rouba o nosso tempo, aquilo que nos leva a não tirar um proveito excelente do nosso tempo. E andar como sábio
é remir o tempo, é valorizar o tempo, né? E uma outra lição dentro desses dois textos é que um sábio, um discípulo de Jesus, um cristão, ele discerne a vontade de Deus. Ou seja, essa pessoa, ela tem certeza de que a verdadeira sabedoria ela se encontra na vontade de Deus. E por outro lado, tem também uma clareza de que fazer a própria vontade é insensatez, é andar como tolo, como nécio, como insensato. E eu até recomendo você a fazer uma pesquisa, por exemplo, olha o livro de Provérbios e ver o que ele fala sobre a insensatez, sobre o insensato, sobre o tolo, sobre o nécio. Você vai ver que a marca dessas pessoas é alguém que anda baseado na sua vontade, nas suas inclinações, baseada nos seus ímpetos, né, nas suas reações. Ela não avalia a maneira como ela reage diante das circunstâncias. E um discípulo de Jesus que está perseguindo a vontade de Deus, né? Ele vai encontrar essa sabedoria na vontade de Deus e ele vai saber como reagir diante das coisas que acontecem à sua volta, né? A maturidade na nossa vida, ela fica evidente a partir da nossa reação, né? Que é uma reação, ou deveria ser uma reação de sabedoria, né? E o nosso alvo é conhecer e praticar a vontade de Deus, segundo o texto. Nada é mais importante para nós, irmãos, do que conhecer e praticar a vontade de Deus. Por quê? Porque Jesus ele tinha esse alvo. O alvo de Jesus era fazer a vontade do Pai. E nós estamos aqui para ser como Jesus. Amém? Então que a gente possa buscar aperfeiçoar cada dia mais esse senso, né, de sabedoria, de discernimento, de perceber e buscar a vontade de Deus em todas as coisas na nossa vida. Vamos seguir aqui para os versos 18 ao 21. Ele segue: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, né? Aqui ele começa dando uma direção para que a gente não se embriague com vinho, mas que a gente se permita encher do Espírito Santo, né? Por quê? Porque o se embriagar do vinho nos leva à dissolução, né? Uma vida desordenada. O vinho aqui fala de tudo que nos leva a desalinhar a nossa vida do propósito de Deus, né? Então, não precisa ser necessariamente o vinho para nos deixar e nos levar a uma vida de dissolução, mas pode ser tanta coisa, pode ser às vezes as pessoas elas se embriagam das suas razões, elas se embriagam do seu orgulho, se embriagam das suas dores, dos seus ressentimentos, se embriagam, né, das suas vontades, né, e alimentam assim a sua carne. Isso não conjuga com o coração e a vontade de Deus, nem com a sabedoria que é inerente a um discípulo de Jesus, né? Mas o caminho é se deixar encher pelo Espírito, né? É
que a gente se permita encher do Espírito Santo. E no nosso entendimento, quando eu olho para as Escrituras, há uma diferença entre você ter o Espírito Santo e você ser cheio do Espírito Santo. Eu creio que há uma progressão no nosso relacionamento com o Espírito Santo. E eu posso te dar um exemplo claro aqui na vida do próprio Jesus. Você vê que Lucas 3:22 diz que Jesus ele foi batizado e o Espírito Santo veio sobre ele. Um pouquinho mais na frente, lá em Lucas 4, capítulo 1, aqui, ali, já diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. E mais à frente um pouquinho, quando Jesus inicia o seu ministério, Lucas 4,14, fala que Jesus estava no poder do Espírito Santo, né? Se fosse a mesma coisa, não se usaria palavras diferentes, não é verdade? Então, a gente vê uma progressão e o nosso alvo é ser cheio do Espírito Santo. E eu penso que esse encher-vos do Espírito Santo, ele tem duas dimensões. Uma delas é eu me deixo encher. E outra é quando Deus, através da minha vida, também vai encher um outro com o Espírito, né? Porque você vê que a perspectiva do livro, da carta aos Efésios, você percebe que o ensino, ele em nenhum momento aborda assim o propósito de Deus numa perspectiva individualista. Não, ele fala numa perspectiva do corpo, da igreja. Então, é, o mandamento, né, para que enchei-vos do Espírito, ele tem uma dimensão coletiva, né? É claro que você, no teu secreto, na tua busca, né? Quando você bate, quando você procura, né? Quando você pede, obviamente isso vai produzir em você esse enchimento do Espírito Santo, né? Mas aqui, como a gente já vai ver aqui na sequência, também tem um aspecto coletivo desse se encher do Espírito Santo, né? E se encher do Espírito Santo, a gente sempre tem aquela visão, né? Ou aquela figura de uma vasilha que precisa ser cheia, né? E eu não acho que está errado usar esse exemplo, que nós precisamos ser cheios, mas na perspectiva bíblica, o ser cheio não é quando chega né, no auge ali da vasilha, do copo, mas a gente percebe que na perspectiva bíblica é quando transborda, é que nós somos cheios, né? Porque não tem a ver só comigo, tem a ver com o propósito, tem a ver com o que ele quer fazer em mim, mas também através de mim. Então, é, essa é uma figura que a gente sempre usa, mas em termos práticos, o que quer dizer ser cheio do Espírito Santo? É você ah, cada vez ser mais conduzido pelo Espírito Santo na tua vida, nas tuas decisões, nas suas práticas, né? Nas suas reações, nos seus atos, nos seus pensamentos, nas suas palavras. É você ser conduzido pelo Espírito, né? Então, isso é ser cheio dele. E eu oro, irmãos, para que a gente busque e a gente, em todas as formas possíveis, alcance essa medida, em nome de Jesus. E ele vai falar na sequência de 4 práticas que, na minha visão, elas podem ser o meio para que a gente
siga se enchendo e se deixando encher, e enchendo os outros, né? Se deixando encher e enchendo o outro também do Espírito Santo, mas eu penso também que isso pode ser o resultado, é um ciclo, né? Então, e ele fala de 4 práticas aqui. A primeira, falando entre vós, ou seja, comunhão espiritual. Uma vida de comunhão, ela vai produzir o enchimento do Espírito Santo em nós. E, ao mesmo tempo, ela vai ser também um reflexo de alguém que está cheio do Espírito Santo. Alguém que está cheio do Espírito. Essa pessoa, ela não presta, ela não serve para viver sozinha. Ela vai buscar comunhão e comunhão espiritual que produza edificação na vida do outro. Então, essa é a primeira prática. A segunda prática, entoando e louvando ao Senhor com hinos espirituais. E aqui ele fala sobre louvor e adoração, né? Alguém cheio do Espírito Santo, ele vai louvar e adorar. E alguém que louva e adora também é cheio do Espírito Santo, né? Uma outra prática aqui, dando sempre graças a Deus, né? Um coração grato, ele nos leva a uma vida cheia do Espírito Santo. E uma vida cheia do Espírito Santo produz em nós um coração grato. Você percebe esse ciclo que vai se construindo, né? E a quarta e última prática dentro daqui, ele fala, é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, é a sujeição. E uma coisa que eu quero te ensinar com esses mandamentos aqui, né? São, não lembro agora se gerúndios ou particípios, mas o que isso quer dizer? Então, o que quer dizer esses tempos verbais? Porque ele fala entoando, louvando, dando sempre graças, né? Sujeitando, falando. Você percebe que esse tempo verbal, ele é um tempo que é contínuo. Ou seja, existem verbos que falam de uma ação que acontece uma vez só e pronto, aconteceu aquilo. Mas aqui, essas 4 orientações aqui falam de um tempo verbal que é contínuo, falando sempre, né? Entre vós, a comunhão, entoando, louvando o Senhor com hinos espirituais, sempre louvando, adorando o Senhor, dando sempre graça. Ele até coloca sempre aqui, né? Ou seja, contínuo, e sujeitando-vos uns aos outros, né? No temor de Cristo. Então, é um tempo verbal contínuo. Precisa ser constante. Não adianta eu fazer isso uma vez. Não, é o tempo todo. A gente precisa construir isso, tá bom? E aqui, quando ele fala sujeitando-vos uns aos outros, começa uma transição. É claro que sujeitar uns aos outros tem a ver também com o conceito da vida da igreja, né, no ambiente da igreja, porque você vê o próprio Paulo falando em outras cartas, como por exemplo Filipenses, sobre a importância da gente considerar o outro superior a nós mesmos. E o que é isso se não sujeitar o nosso coração? O que é sujeitar uns aos outros, irmãos, se não reconhecer Deus na vida do outro? O que é sujeitar a Deus se não discernir o corpo de Cristo? É ver que Deus também age na vida do outro, fala na vida do outro, ele se comunica comigo através da vida do outro. Por isso, nós precisamos ter esse coração humilde, né?
a sujeição é o exercício prático da humildade, né? Então, isso tem a ver com as nossas relações. Por isso, o tema aqui dessa nossa conversa, eu não lembro se eu falei, mas eu vou dizer agora, fala sobre a nossa nova vida e também a família. Por quê? Porque tem a ver com a nossa vida, ela vai se expressar nas nossas relações com Deus, com a nossa família, com a igreja e com a sociedade. E o nosso aqui ele vai falar sobre a família, porque é importante a gente fazer essa conexão, que a gente prestar atenção na conexão que Paulo faz. Ele faz uma conexão entre a plenitude do Espírito com o lar e as relações familiares, ou seja, alguém cheio do Espírito Santo vai produzir frutos do Espírito no ambiente da família, né? Uma família que pratica essas coisas, que anda na sabedoria bíblica, ela vai ser uma família harmoniosa, porque ela está debaixo da condução do Espírito Santo. E ele fala aqui sobre maridos e esposas e também sobre Cristo e a igreja, que nós vamos aqui falar, né? Vou ler aqui agora os versos 5 do 22 ao 25, que diz assim: Mulheres, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu sei que muita gente tem dificuldade de lidar com esse texto, mas ele é muito simples, ele é muito. Aqui, o texto, ele nos guarda de qualquer excesso. Obviamente, o princípio da autoridade, ele está implícito aqui, embora a gente não veja essa palavra. Só que na nossa compreensão da Bíblia, a gente vai entender que a autoridade, ela existe com uma finalidade, que é servir, que é edificar o outro, que é lavar os pés. Então, quando a gente compreende esse princípio da autoridade com essa mentalidade, não nos é pesado a sujeição, né? E, por exemplo, quando uma esposa ela está sujeita a Cristo Jesus, ela permite que Jesus seja o seu Senhor, essa esposa ela não vai ter dificuldade em se sujeitar ao seu marido. Obviamente que o marido ele também precisa estar sujeito a Cristo. E qual é o resultado disso? Se ambos estiverem sujeitos a Cristo, o resultado vai ser um lar harmonioso e transbordante do Espírito Santo, né? Então, a mulher ela precisa estar sujeita ao marido. E é interessante a gente lembrar que quando Paulo fala para as mulheres sujeitarem ao marido, se a gente olhar para aquele contexto daquela época, não havia mulher que não fosse obediente ao seu marido. Porque as mulheres elas não tinham valor. Mas Cristo veio para trazer valor para a mulher. Quando a promessa do Espírito, quando Pedro fala da promessa do Espírito, que o Espírito seria derramado sobre
todos ali em Atos 2, né, sobre os servos e servas, ou seja, homens e mulheres, ali o Senhor coloca todos no mesmo padrão, né? Ah, então, quando ele fala ali para que a mulher seja submissa, ele está falando de uma a questão do coração, porque ela precisa ter um coração que está entregue ao seu marido. Eu definiria essa sujeição a uma esposa que deu ao seu marido não apenas o seu corpo, mas ela deu a ele o seu coração, a sua confiança, né? Isso para mim define bem essa questão da sujeição. Se ela age dessa forma, ela não vai ter peso no seu coração, ela vai viver livre, né? E quando ele fala, por exemplo, para os maridos, é importante a gente olhar para esse texto e perceber que Paulo tem muito mais coisas a dizer ao marido do que à esposa. O padrão que ele determina para o marido é extremamente elevado. Ele não diz para o marido, seja autoritário com sua esposa. Não. Ele diz, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, ele exalta o amor conjugal ao mais alto nível, pois ele vê no lar cristão uma imagem do relacionamento entre Cristo e a igreja, né? Ou seja, este amor que ele coloca como padrão para o marido é um amor sacrificial, ou seja, o marido ele deve se entregar a Deus pela sua esposa, né? Vamos seguir aqui no texto. Para quê? Porque nós lemos, né, que o marido deve amar a esposa, como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Para quê? Com a finalidade de, com o propósito de, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma. Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também devem amar, os maridos devem amar a sua esposa, a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo fez ou faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Nos versos 26 e 27, a gente vê mais uma revelação sobre esse amor que Paulo ele coloca como padrão para o marido. Ele é um amor santificador, ou seja, o marido, quando ele se entrega a Deus pela sua esposa, quando ele se sacrifica por ela, ele também a está santificando, a sua esposa, a sua casa, como Cristo amou e se entregou, né, e santifica a igreja pela palavra. Assim o marido também está santificando a sua esposa quando ele a ama nesse padrão, né? E o restante do texto ele segue lembrando do conceito bíblico do casamento que foi estabelecido lá em Gênesis, né? Que deixará um homem, né? Seu pai e e sua mãe se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Ou seja, aqui
a gente vê o padrão bíblico do que é um casamento. Deixar pai e mãe, unir sua esposa e se tornar uma só carne. Então, e depois ele reforça mais uma vez que o homem deve amar sua esposa e ela deve respeitar o seu marido. É como um ciclo vicioso. O marido que ama a esposa, ele vai receber de volta a sujeição e o respeito da esposa. E a esposa respeita o marido e sujeita o marido vai amá-la mais. E isso vai se tornar um ciclo de amor, um ciclo de harmonia, um ciclo de santidade, um ciclo de propósito de Deus se cumprindo na família. E, infelizmente, o contrário é verdadeiro. Quando o marido não ama a esposa e a esposa não sujeita o marido, ele não vai amá-la e aí vira um ciclo insano de desalinhamento do propósito, né? E eu quero aqui encerrar apenas falando um pouquinho também que é aquilo que Paulo usa como a referência para o casal, tem a ver com a questão da igreja, que Jesus se entregou pela igreja, né? Por ela, para tornar a igreja santa, para purificá-la, né? Com a finalidade de pela palavra. Por isso que a gente precisa se encher da palavra, porque a palavra ela vai nos santificando, vai nos purificando e vai nos tornando santos, né? E a finalidade é lá naquele dia, né? Na bodas do Cordeiro, né? Ele receber a noiva, né? E apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem mancha, perfeita, né? E o que são as máculas? As máculas, eu diria que são causadas pela contaminação exterior, pela influência desse mundo. Quando nós, como igreja, permitimos que valores desse século, que pensamentos desse século, que ideias desse século, ideologias venham nos influenciar, né? Venham nos contaminar, isso vai maculando a nossa vida, né? E as rugas falam de um processo de deterioração interior, né? Que vão produzindo o quê? Marcas, né? Tem a ver com coisas que vêm de dentro dos nossos corações, que vão produzindo essas rugas em nós, né? Então, que a gente também precisa purificar. Por isso que ele segue e ele fala, né, que ele está preparando uma igreja gloriosa. Como aquela noiva, quando a gente vai no casamento e vê, né, que ela está linda, né, no dia do seu casamento. E nossa esperança é que naquele dia nós, como igreja, estaremos prontos, né? Seremos essa igreja gloriosa, santa, pura, sem ruga, sem mácula, sem mancha, com vestes brancas. E o que são essas vestes brancas? As vestes brancas são atos de justiça, ou seja, uma vida de sabedoria, uma vida na vontade de Deus. Então, seja aí abençoado com essa palavra e que isso possa edificar o teu coração e te animar a perseguir cada vez mais a vontade de Deus. Fica na paz. Até a próxima.